primeira coisa que o advogado tem que pensar, que a hora do dono é a hora mais cara do escritório. Então ele não pode gastar essa hora tirando xerox, digitalizando. E nos meus escritórios funcionam assim. Eu não atendo mais. E eu escolho cada um dos meus advogados e são os melhores, cara, porque senão eu não contrataria. Hoje eu tenho um assistente virtual que fala comigo, que é o meu eu do futuro falando comigo de hoje. Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer pra chegar lá. Caraca, de resultado. Você pegou aqui de brinde, eu pedi um ouro e ela me deu um mercadológico, experiência do cliente, foca na experiência do cliente e no LTV, Lifetime Value. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e, cara, a advogada que eu vou conversar hoje, você é previdenciarista? Certeza que você estudou com ela. Eu estudei com ela e aprendi muito sobre IFIBRA e a gente vai falar um pouco disso e muito mais. Ela tem uma visão de negócio incrível. Você tinha que ver como é que estavam os bastidores. Estava incrível. Antes, quero pedir para você que comentar como é que tem sido o Prevcast, como é que ele tem te ajudado aí para que a gente faça conteúdos cada vez mais interessantes aí para você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá, formar uma grande comunidade e empoderar aí os nossos amigos advogados. Também, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que a gente tiver conteúdo top, você recebe em primeira mão. Eu quero trazer ela, minha convidada. Estou muito honrado, tentamos agendar outras vezes, não deu certo e hoje deu. Eu insisti para ela vir porque você tinha que conhecer por trás da professora. Gisele Paiva, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, Danilo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do Prevcast. E vamos lá, falar do que tem que ser falado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a Gisele, que você veio de Atibaia. De Atibaia, ela veio de Atibaia diretamente para cá, gente. A gente grava no sábado, uma manhã de sábado, e ela veio para cá para compartilhar um pouquinho da experiência dela com você. Uma honra, obrigado mesmo, Gisele. E eu queria já te agradecer primeiro pelo trabalho que você faz pela advocacia, né? Caramba, já são quantos anos como professora? São 10 anos. 10 Esse ano, 2025, nós completamos 10 anos aí de docência. Eu digo nós porque é uma jornada. E a docência, na minha vida, Danilo, ela é exercida com amor. Nós estávamos conversando no bastidores, ali era a Gisele a advogada. E todo mundo me conhece como a Gisele professora. E a docência, ela me traz a leveza que a gente precisa ter nessa vida nossa de empresário, de profissional do direito previdenciário. Então, eu faço isso com muito amor. E é um prazer saber também que eu fui sua professora. Foi minha professora, pô, fiz pós-graduação, cara, e que aula incrível. Cara, entrou no meu inconsciente as informações sobre IFIBRA que eu utilizo até hoje. Obrigado mesmo. Ó, te conhecem então como professora, te conhecem como advogada, mas hoje aqui a gente vai explorar então um pouco mais a parte humana e a parte empresarial, além de falar um pouco sobre todas essas outras questões também. Começa contando pra gente, Gisele, como é que você chegou no direito e como é que você entrou no direito previdenciário, como isso aconteceu na sua vida? E é muito legal essa sua pergunta, até mesmo porque, Danilo, principalmente para quem me segue nas redes sociais, eu não costumo mostrar. Então, nas redes sociais tem a Gisele professora e, às vezes, a Gisele advogada. É mais o perfil da professora. E é muito bom falar de quem somos, da nossa trajetória, até porque nessa vida corrida, muitas vezes, a gente esquece um pouquinho de olhar para trás. Eu caí no direito previdenciário de paraquedas. Por que de paraquedas? Eu não tive direito previdenciário na faculdade, só que eu terminei a faculdade e eu comecei a advogar em um escritório da minha região que trabalhava fortemente no direito previdenciário na aposentadoria rural do Segurado Especial. E aí eu me lembro como se fosse hoje, isso estou falando de 2003, que o primeiro caso que eu fiz foi uma aposentadoria por idade rural de Segurado Especial, agricultor japonês, plantação de morango, porque Atibaia é conhecido como a cidade das flores e do morango. Então eu trabalhei muito com esse pessoal. A grande questão era que eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha na faculdade. Antes de eu trabalhar nesse escritório, eu fui seletista, então eu entendia o que era contribuição social como qualquer empregado, que desconta do teu holerite. Foi aí que eu fui procurar o que era o direito previdenciário. Na época não tinha um curso, não tinha especialização, não tinha nada. Fui procurar estudar, procurar entender, porque o escritório dependia do meu trabalho. E lá eu fiquei 7 anos, fazendo entre direito previdenciário, direito do trabalho,
direito de família, direito civil. Nunca gostei de nada que não fosse previdenciário. Até que em 2011, eu tomei uma decisão, na verdade já vinha trabalhando essa decisão há muito tempo, de ter o meu próprio escritório, porque eu queria trabalhar só com direito previdenciário. Como eu era associada e eu cuidava de outras áreas, chegou um momento que o previdenciário tomou conta de mim no sentido de eu não querer fazer as outras áreas. Só que eu não tinha espaço lá para ficar só no previdenciário. Hoje eu entendo muito bem disso, porque era o formato daquele escritório. Então, era o advogado que fazia de tudo, que justamente muitas pessoas começam desse jeito. Então, era um advogado que se forma e tem obrigatoriamente fazer. Eu fazia criminal, coisa que eu nunca gostei na vida, enfim. Eu falei, bom, se eu quero realmente fazer direito previdenciário apenas, eu vou ter que seguir minha vida e ter o meu espaço. Foi por isso que eu montei o Gisele Paiva Advogados Associados, nasceu desse desejo do direito previdenciário. Aí eu saí do escritório que eu era associada, fui trabalhar com o Felipe, que é o meu marido, que já tinha um escritório. Ele trabalhava com direito civil, direito criminal, que é o que ele sempre gostou. Fui trabalhar com ele, só que com a proposta de eu fazer só previdenciário. Comecei a trabalhar com ele na cidade de Atibaia, onde ele tinha escritório, e montei o escritório de Bom Jesus dos Perdões, que é uma cidade vizinha, só com a frente previdenciário mesmo. E é muito engraçado falar sobre isso, Danilo, nós estamos aí em 2011. Porque todo mundo falava assim, mas por que você vai montar um escritório em Bom Jesus dos Perdões? Uma cidade de 29 mil habitantes. E eu já tinha uma visão de, não tem ninguém que faz isso, então eu vou ser a primeira, numa cidade de 29 mil habitantes. E era muito engraçado, porque meu pai e minha mãe, totalmente contra, Felipe também, falava assim pra mim, você vai morrer de fome? Não dá, já tem advogados consolidados, a cidade conhece quem são os advogados, não tem frente para você. Mas ninguém faz o que eu faço. E eu me lembro como se fosse hoje, eu falava assim pro meu pai, se não der certo, não tem problema, eu estudo para concurso, faço qualquer coisa. O que eu não quero é fazer o que eu estou fazendo, porque eu não nasci para fazer isso. Aí montei o escritório em Bom Jesus dos Perdões, e o de Atibaia eu trabalhava com o Felipe, o escritório era dele. E aí eu brinco que, por ironia do destino, o escritório de Bom Jesus Perdões, que ninguém acreditava, começou a dar certo, principalmente porque eu era a única que fazia lá. E aí fui para a rádio, em Bom Jesus Perdões tem uma rádio comunitária, então a gente fazia programa quinzenal de dúvidas, e foi aí que tudo começou a acontecer. E hoje nós trabalhamos nos dois escritórios, né, Bom Jesus Perdões e Atibaia, no Gisele Paiva Advogados Associados. Meu marido veio trabalhar no Gisele Paiva e temos um escritório também no formato digital. Começou desse jeito. Que fantástico, né? Dizem que tubarão nasce nadando, e é exatamente isso. Eu enxergo na sua trajetória vários pontos que eu gostaria até de destacar aqui pra galera. Perceber, porque assim, pô, hoje a Gisele é gigante, conhecida dentro do direito previdenciário, tem uma visão incrível, pô, a gente conversando ali, uma visão incrível, mas isso não é de agora, isso é de sempre, né? Isso é de sempre. Você entendeu sobre nicho, Sim. Né? Cara, assim, eu fazia um monte de coisa, mas eu entendia que o meu barato estava aqui, a minha potência estava aqui. Você acreditou, independente do que diziam, você foi lá e implementou. Foi. Você implementou, cara, você gerou posicionamento, porque você foi pra rádio, gerou posicionamento, cara, muita estratégia interessante. E você falou isso e é muito legal, porque eu saí do escritório que eu era associada, não saí numa relação muito boa no sentido de, queriam que eu ficasse. E outra coisa, pra época, tô falando isso de 2011, de cidade interior, não tinha o digital como tem hoje. Então todo mundo achava, da minha família, que eu estava dando um tiro no pé, porque eu já estava bem posicionada dentro do escritório, eu tinha uma remuneração boa para a região, e aí você sai para montar um negócio do nada. E você falou isso da rádio, eu me lembro que eu montei o escritório de perdões, Danilo, sem nada, eu estava começando o negócio, então não existia fluxo de caixa, eu nem sabia o que era isso. E eu me lembro que eu tinha um dinheiro guardado, e eu tinha duas opções, ou eu comprava os móveis do escritório novo, ou eu investia na rádio, porque era pago, né, o patrocínio. Patrocínio no sentido de estar lá dentro, não era vem aqui. Enfim, e eu falei assim pro meu pai, eu tenho dinheiro guardado, mas eu preciso patrocinar a rádio. Então, eu não vou comprar os móveis agora. O dono do prédio, onde eu tinha o escritório, que é parente do meu pai, tinha uns móveis parados numa outra sala. Falei, eu vou falar com o Paulinho, se ele não me empresta os móveis. Depois, quando ele precisar, ele pega, mas pelo menos para eu começar. E foi assim, Danilo, o dinheiro que eu tinha, eu me lembro como se fosse hoje, eu investi na rádio,
porque eu já tinha a visão que eu precisava ser conhecida, porque ninguém conhecia. Quem é a Gisele? Imagina, ninguém me conhecia. E foi aí que tudo começou a acontecer. Foi em outubro de 2011 que eu montei o escritório de Bom Jesus dos Perdões. Em novembro de 2011, a gente começou a trabalhar e já começaram a aparecer os primeiros clientes. Mais em Bom Jesus dos Perdões do que em Atibaia, que eu trabalhava com meu marido, na engrenagem dele, na visão de negócio dele. Cara, tenta pegar e voltar um pouquinho o vídeo agora e ouve de uma maneira mais crítica, mais reflexiva sobre esse início de trajetória. Você é advogado que de repente quer fazer o seu resultado acontecer, tenta pegar os pontos. Cara, os pontos principais do que a Gisele está dizendo aqui. Cara, é interessantíssimo, poucas pessoas vão ver isso. Tem um vídeo do Will Smith, a galera de casa depois quiser pesquisar, ele fala, coloca o Will Smith pulando de paraquedas, alguma coisa assim. Ele vai dizer que eu tô enxergando na sua fala. Ele fala mais ou menos assim, ao final, né? Ele fala que ele pulou de paraquedas, tava com frio na barriga e tal. E quando ele pula, ele tem uma das sensações mais incríveis da vida dele. Eu pulei e uma vez eu não fui, fiquei com medo, e da segunda vez eu fui e foi uma das sensações mais incríveis. E ele fala assim, cara, por que eu tava com medo na noite anterior se eu fui viver uma das experiências mais incríveis da minha vida? E aí ele conclui, Deus coloca as coisas mais incríveis da sua vida do outro lado do medo. O que você fez? Cara, você venceu o medo, eu só tenho esse dinheiro e tal. Cara, você teve coragem, investiu, foi pro outro lado do medo e pelo que a gente estava conversando hoje, você realmente vive uma felicidade incrível, você tá satisfeita, tá bem, vive um dos melhores momentos. Eu falo que eu sou uma pessoa do ponto de vista profissional, nas outras áreas da vida também, mas do ponto de vista profissional, eu vivo o que eu amo e o que eu nasci para fazer. Eu falo que às vezes é complicado você não conseguir dar conta de tudo o que precisa, mas eu vivo o ápice da felicidade profissional. Eu gosto do que eu faço e eu consegui de uma forma... Às vezes a gente fala que é Deus, enfim, eu consegui alinhar a minha vontade no escritório e o meu amor na docência. Tanto que eu levo para a sala de aula o que eu aplico e o que eu faço no escritório. Eu gosto, tanto que às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas por que previdenciário e por que não tributário? Porque eu gosto do que eu faço. É isso, eu gosto. É a minha... Não é só pelo dinheiro. Dinheiro é consequência. É consequência do trabalho bem feito. E eu sou uma pessoa... Hoje eu vivo isso e percebo. Lá atrás, você falando, eu fiquei vendo esse filme na minha cabeça, eu não tinha a menor noção disso. Mas hoje eu percebo que eu sou uma pessoa extremamente focada na movimentação do jogo. Então, o fato de eu ter ido para Perdões em um momento que ninguém foi, que nem hoje. Hoje tem vários escritórios, uma cidade de 29 mil habitantes. Vários escritórios previdenciários que fazem previdenciário. E tudo bem, porque tem espaço para todo mundo, mas a grande questão é, antes ninguém olhava. Eu olhei e falei, é aqui que eu vou me fazer, porque eu tenho uma velocidade mais rápida de criar autoridade. E foi a partir daí também que a gente começou a enxergar os outros mercados, sempre olhando, Danilo, para aquilo que ninguém fazia. Então, eu uso essa estratégia muito forte dentro da minha advocacia. Na docência também, mas na advocacia principalmente. Eu olho a movimentação do jogo e eu falo, para onde está indo as peças? Está indo para cá, eu vou para cá. Então, você me perguntou, né? Você faz trabalhista no escritório? Eu falo, faço em determinados segmentos. Porque chegou num determinado momento que eu falei, para onde ninguém está olhando? Entrelaçamento das áreas. Eu vou trazer o meu conhecimento previdenciário para o cenário trabalhista para potencializar os meus resultados do previdenciário. Top, estrategista demais, muito bom. Tem uma coisa interessante que eu queria também compartilhar com a galera, porque você vive hoje um momento incrível da sua carreira, e eu também vivo um momento incrível da minha carreira. Hoje, na Advocacia Schettini, eu tô como CEO e só na parte estratégica. Eu tenho um gerente administrativo, umas 50 pessoas internamente e vivo tranquilo hoje. E as pessoas vão falar assim, tá legal para eles, tá fácil. E quando eu dou palestra, eu falo o seguinte, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A gente conversando nos bastidores, embora hoje você viva o ápice, um momento incrível na sua carreira, nem sempre foi assim. A gente conversando nos bastidores, teve um momento que você não estava curtindo muito o que você estava fazendo e você mudou. Conta pra galera um pouco, para eles entenderem isso e como foi essa sua virada. Quando eu comecei, Danilo, lá atrás, em 2011, que eu falei, quero ter meu escritório, quero viver do previdenciário, eu pensava assim, eu fazendo o previdenciário vai ser tudo lindo, maravilhoso. Primeiro que eu não tinha nenhuma visão de negócio. Enquanto gestora, eu vinha de um formato de escritório que era o tradicional, que muita gente conhece, o advogado. Então, eu trouxe essa visão para o meu negócio. E quando você vem para o seu negócio, eu falo que a gente aprende quando a água baixa na bunda, você aprende a nadar. Você tem que lidar com uma série de coisas.
aluguel, funcionário, você precisa ter faturamento porque as contas chegam, então não é lindo, maravilhoso, eu vou advogar. O que você menos faz dentro do escritório é a advocacia, linda, maravilhosa. E aí no início eu falava, não, Gisele, foca, você tendo cliente, você sabendo fazer, eu já sabia que eu sabia fazer bem, então, você tendo cliente, você sabendo fazer, os resultados vêm. E veio. Comecei o meu escritório em 2011, era numa época que não era tudo tão rápido como é hoje, com o INSS digital, enfim. Então eu falo que em 2015, 2016, a gente já começou a colher os frutos bons do direito previdenciário, começando em 2011, quase 2012. Mas o que aconteceu, Danilo? Eu fiquei doente. Eu não sabia, mas hoje eu percebo. Por quê? Porque eu já não era mais feliz. Eu tinha resultado, minha família vivia dos escritórios e tinha um resultado bom, só que eu não era feliz. Eu falava, pra onde tá indo o meu tempo? Eu acordo, vou pro escritório 9 horas da manhã, chego em casa às 7 horas da noite, chego, a gente faz o nosso jantar em família, dorme, outro dia a mesma coisa. Final de semana eu gostava, final de semana eu dava aula, né? Então, gostava. Final de semana eu dou aula, mas de uma certa forma eu trabalho. Então, eu trabalhava basicamente 7 dias na semana. Mas viver isso aqui? É isso? É isso que eu vou passar o resto da minha vida fazendo? Não quero mais essa vida. E foi aí que eu fui procurar, e estamos falando de meados de 16 para 17. Nessa época eu já tinha o José nasceu em 2017, então eu comecei a me questionar em 2016, se era aquilo que eu queria. Até porque José vinha, eu aí tinha um lado meu que eu ainda não conhecia, que era o lado Gisele mãe, até então era Gisele professora e esposa advogada, não tinha Gisele mãe. E aí? E aí o José veio, 2017 estamos falando, é muito difícil falar dessa fase da minha vida, Danilo. Por quê? Porque eu trabalhava muito, eu viajava muito dando aula, era uma época que tudo era presencial, não existia online, eu tô em 2017. E o José ficava muito com o pai, com o Fê e com a minha mãe. Chegou um momento, Danilo, ele pequenininho, menos de 1 ano, começando a engatinhar, ele não me reconhecia como mãe. Então, chegou um momento que eu falei pra mim, viver não é isso. Seja porque você quer ter um filho que não te reconhece como mãe, que ele vai ver na avó dele a figura da mãe e no pai, ou você quer realmente ter uma vida feliz em todos os sentidos. Eu lembro que numa das vezes que foi crucial pra mim, eu fui dar aula, era em Maceió a aula. Eu fui para o aeroporto chorando. E aí o Felipe falou pra mim, decide o que você quer da sua vida, sempre do meu lado, sempre me apoiando em todas as minhas decisões. Ou você vai feliz, ou você fica feliz. E aí já era por conta do José. Aí eu ia trabalhar no escritório, pensava, vou deixar o José com a minha mãe o dia inteiro, nesse volume de trabalho, sem saber por que eu tô fazendo isso. Foi aí que eu fui estudar comportamento humano. E fui entender por que pessoas trabalhavam e eram felizes, e outras pessoas trabalhavam e não eram felizes mesmo, tendo resultado, porque eu não tô falando de resultado financeiro. Não era isso que estava em jogo, isso andava muito bem. Foi aí que eu comecei a entender que para você ser um profissional bem-sucedido, você tinha que alinhar todas as suas áreas da vida, pessoal, profissional. E para você conseguir alinhar nisso, além de você ter tempo de qualidade, você precisava trabalhar na sua zona de talento. Foi aí que surgiu a primeira vez na minha vida a questão da zona de talento. Aí eu perguntei assim para mim, o que é trabalhar na zona de talento? Porque se eu sou advogada, eu tenho que fazer tudo que um advogado faz. Mas eu percebi que eu não estava trabalhando na minha zona de talento mesmo sendo advogada. Aí eu mudei todas as peças do jogo. Todas as peças. Aí dentro do Gisele Paiva Advogados Associados, eu fiquei no que eu sabia fazer de melhor, trabalhando na minha zona de talento e estrategicamente para o escritório também. Porque quando você está na sua zona de talento, o potencial de crescimento é exponencial. Contratei pessoas, reposicionei pessoas. Felipe, nessa época, trabalhava comigo, mas não estrategicamente posicionado. Veio estrategicamente posicionado, aí tudo começou a mudar, aos poucos. E foi aí onde eu reencontrei o meu sentido dentro do meu trabalho do escritório. Na docência eu sempre vi sentido, mas dentro do escritório, que era o quê? Gestão estratégica, como você faz, eu amo essa ponta, e gestão estratégica de processos. Então, eu trabalho na gestão estratégica do escritório e gestão estratégica de processos. Mercado. O escritório está para cá? Vai para cá.
o que está sendo valioso para o mercado. A gente está falando de aposentadoria do PCD. O que é valioso para o mercado? O que é valioso para o meu escritório dentro do mercado? Aposentadoria do PCD, vamos introduzir. Trabalhista, em que sentido? Servidor, em que sentido? Então, essa ponta fica comigo. E aí eu reencontrei o sentido para tudo aquilo. Sem falar que quando você trabalha na sua zona de talento, além de você achar sentido, você trabalha feliz, você não vê a hora passar e o resultado cresce, porque você vê sentido naquilo. Cara, muito louco, né? Sêneca vai falar sobre a importância do tempo. Sim. E, cara, é incrível, né? A gente gastar a nossa vida, essa única vida, fazendo aquilo que a gente não gosta, fora do nosso propósito, é terrível, cara. Sim. Você vai contando assim, eu me lembro também, teve uma época, a Advocacia Schettini já estava grande, pô, hoje a gente inicia um mês devendo 300 mil. Então, o custo de operação da Advocacia Schettini é absurdo, a gente tá falando de 3 milhões ano. Cara, é pesado. Só que é leve hoje, é leve. Por quê? Porque eu tenho pessoas que me auxiliam. Então, às vezes a pessoa olha pro dinheiro e não é sobre isso, né? Não é. Não. Eu teve uma época que eu tava trabalhando também, começava muito cedo, 5, 6 horas da manhã, ia até 10, 11 horas. Chegava em casa, meu filho pequenininho também, e eu passei por essa dificuldade. Brigava com a minha esposa, cara, eu tava perdendo a minha família. Tava mal fisicamente, mal psicologicamente, e eu tinha que mudar. E aí, eu não fiz eu fiz talvez de uma maneira mais sensitiva, mas eu fui para o mesmo caminho. Eu comecei a trabalhar na ocasião de maneira, acho que sensitiva, no feeling, a minha zona de talento. Eu comecei a me desenvolver, Sim. comecei a delegar, me livrar dos meus medos, contratar profissionais que custavam mais caro para poder me ajudar naquela operação, e eu me aliviei. Eu comecei a ver coisas, fiz um voo panorâmico na minha empresa que eu não via antes, me sobrou espaço, tempo e estratégia. E eu comecei a fazer estratégia, e eu comecei a gostar disso, comecei a encontrar a felicidade. É isso mesmo. Então, cara, você que tá em casa aí, avalia. Eu acho que aqui tem um ponto de reflexão extremamente importante. Você percebe, dando aula nos bancos ali, seja das faculdades, das pós, advogados passando por esse momento que nós passamos, advogados sofrendo muito. E só mais uma coisinha dentro disso ainda, Gisele, eu vejo muitos advogados fazendo pós, mas talvez não, eu sinto que não é isso exatamente que eles precisam. Eles precisam, embora tecnicamente eu acho que eles são muito bons, e eu não estou dizendo que a pós não é boa, mas eles buscam na pós a solução de um problema que não vai ser solucionado. Talvez eles tenham que se desenvolver pessoalmente, e talvez eles tenham que se desenvolver em termos de organização do escritório. Eles vão procurar mais problema para encher mais o escritório e sofrer ainda mais. Eu concordo em gênero, número e grau. É o que eu sempre falo, tanto para os meus alunos, para os meus mentorandos. Vai ter uma época da sua vida, sim, como você disse que passou e eu passei também, que você vai trabalhar muito. Porque você tem que desenvolver a estratégia do seu negócio. Isso demanda tempo, visão. Muitas vezes você é sozinho ou é um escritório menor, você ainda não tem as pessoas que te ajudam. Então, você se divide no tempo. Então, eu sou advogado, eu sou gestor, só que eu também estou trilhando o meu futuro. Então, determinado momento, vai trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia. Primeira coisa que eu falo, você tem que colocar um time. Eu vou fazer isso até quando? Então, eu quero ter uma visão estratégica para chegar em determinado lugar em tanto tempo. Faça o planejamento, crie o plano de ação, para aquilo não se perpetuar e você acostumar. Você estava falando de Sêneca, eu li um livro muito bom que chama Elogio aos Quatro Temperamentos. Você já leu? Não vi. É do Ítalo Marcílio. Vou buscar. Elogio aos Quatro Temperamentos. Ele fala do que a gente estava conversando lá. Vai falar do melancólico, essas coisas? Legal. Fala, e ele faz uma analogia de como você Isso é até mais profundo, né? Do que comportamental. Muito. Ele fala de como você se encontra e de como você termina, de como você se perde, só que o final do livro é impactante. Óbvio que eu não vou falar, que você vai perder a graça, mas assim, você vai por uma jornada de autoconhecimento que, pra gente que já trabalha com isso, estudou, você começa a ler isso e fala, tá suave. No final, ele dá uma pancada na sua cabeça que eu penso que, se você não tá preparado para ouvir aquilo, você termina o livro, você tem pelo menos uns 10 minutos de reflexão profunda. Caraca. E é sobre isso que a gente falou, é sobre o viver automático. Então, você vai trabalhar muito? Vai. Só que você tem que entender até quando. Porque tem muita coisa em jogo. Família é uma delas. Ah, eu vou até determinado tempo. Beleza. Chegou naquele determinado tempo, criou o seu modelo de negócio. O que você tem que entender? Que você precisa de pessoas para fazer tudo aquilo tracionar. Para que você tenha tempo livre, não livre de não fazer nada, mas que você tenha tempo para sua família,
e para outros negócios estrategicamente pensados. Se você não tivesse tempo livre da advocacia, você não estaria aqui no Prevcast. A evolução do mundo, ela vem exatamente no ócio. Que é o que O ócio é bom. Isso é o que você disse de lei de Pareto. Só que as melhores oportunidades da vida, da nossa vida de gestor e de empreendedor, as ideias elas são criadas no ócio. É aquele momento que você não está focado na tua operação, que você está pensando, que você está aqui tendo uma conversa, você fala, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. E aí aquilo dentro da cabeça do empreendedor, ele não fica só no insight, ele fica na ideia. Então, voltando agora para o cenário que você me propôs, o que eu sinto falta hoje na advocacia? Muito bons tecnicamente, ou se não são, estão buscando. Mas eu sinto falta de enxergar no olho a fome, de crescer. Porque crescer demanda trabalho de tempo, de estratégia. Nada vem pronto, Danilo. Você sabe disso melhor do que eu, porque você começou no previdenciário muito antes de mim. Então, nada vem pronto. Então, é a fome de estudar, não o direito, porque o direito é a nossa ferramenta, mas de estudar tudo que envolve o que você quer. Gestão, comportamento humano, gestão de emoções. Você estava falando de Sêneca. São poucas pessoas hoje que estudam e que conhecem. Eu tenho um livro de cabeceira que é o Diário Estoico. Aí. Todo dia eu leio pensamentos e um deles que tem no livro é de Sêneca. Então, falta isso na minha visão. E na minha visão de empreendedora de hoje, da Gisele, de 5 anos, 2020 para cá, é isso que leva você para onde você quer, não é o técnico. O técnico é a tua ferramenta como o bisturi é a ferramenta do médico, ponto. Você tem que ser bom, você tem que ser espetacular na ferramenta, mas não é isso que vai te colocar onde você quer. Top demais, hein? Top. Eu vou pedir para você compartilhar uma outra coisa, porque nos bastidores também ficou muito claro o seu perfil, e a gente falou um pouco aqui de perfil. E o advogado, você já deve ter percebido, né? A gente falando, que o maior desafio do empreendedor hoje é pessoas. Sim. Né? Esse é o grande desafio, pessoas. E a gente conversando, você tem um perfil muito executor, né? Então você é dominante e conforme, né? Isso. Dominante e conforme. Dominante Então, e conforme. é uma pessoa que é focada em resultados 100%. e uma pessoa que olha muito detalhes, né? Uma pessoa que olha muito detalhes. É difícil as pessoas te acelerarem, né? Você é um foguete, toma decisão rápido, executa e tem muito provavelmente pouquíssima paciência. Sim. Tem muito advogado em casa que também é assim e ele não tem esse autoconhecimento, ele nem sabe que ele é assim. Então ele fica impaciente com o estagiário, mas não compreende. Talvez contratou errado, não escolheu a pessoa certa, não entendeu alguém que complementa o seu perfil, não entende o próprio perfil. Conta um pouco, como é que foram esses seus desafios? Como é que você conseguiu ajustar tudo isso e mesmo assim poder crescer, sendo acelerada, as pessoas não tendo o seu ritmo e você conseguindo conduzir isso com muita habilidade? A chave de tudo, principalmente quando você fala de gestão de pessoas, a chave de tudo é literalmente 100% autoconhecimento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender por que eu era diferente das pessoas que eu conhecia. Não estou dizendo melhor nem pior, diferente. Por que o meu marido tinha um olhar muito mais atento para as pessoas, ele é estável, do que eu. Eu era um tratorzão. Então a minha visão era macro, a dele não. Só que ele tinha um olhar muito humano e eu tinha um olhar 100% resultado. Então a primeira coisa que eu fui entender era por que eu era assim. Aí caí no mundo do autoconhecimento e fui estudar perfil comportamental. Então, eu sou formada, eu tenho a formação em análise de perfil comportamental. E aí eu entendi que o meu perfil, dominante conforme, ele de fato é 100% o resultado, porque eu não tô do lado de pessoas, que é um influente e o estável. Exato. E a primeira coisa que eu fiz, Danilo, não foi olhar para as minhas fortalezas, que eu era rápida, que eu era uma pessoa de foco, que eu era uma pessoa que puxava a equipe no sentido de resultado, vamos fazer, vamos acontecer, tem que fazer isso no final do mês? Vamos fazer. E na verdade chegava no final do mês e a gente dobrava aquilo. Então, que criava esse mecanismo, não foi olhar isso. Primeiro eu fui olhar as minhas deficiências, que eu era impaciente, que eu era extremamente acelerada no sentido de olhar para uma pessoa conforme, e olha que o meu secundário é conforme, mas é por isso que eu estou na estratégia de peças, porque eu tenho olhar detalhado para negócio processo, né? Processo previdenciário.
olhar para uma pessoa muitas vezes que é conforme e falar assim, meu filho é para ontem, não é para amanhã, vamos mais rápido? Ou chegar para a pessoa e falar, a pessoa começa a contar a história. E eu falava, qual é a dúvida? Direto pro ponto. Isso é muito, muito característico de quem é dominante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender as minhas dificuldades e trabalhar as minhas dificuldades. Não que eu fiquei uma pessoa linda, maravilhosa do lado do humano, que é o influente, eu estável. Não, mas é entender até que ponto eu precisava melhorar para que aquilo não me atrapalhasse mais. Eu falo que aí é um momento que você não se conhece, que você é o homem das cavernas. Feito isso, eu entendi que, dentro do escritório, eu não ia cuidar de gestão de pessoas de forma direta. Então, eu cuidaria de gestão de pessoas de forma indireta, da estratégia da contratação, para que o que ia fazer. E questão de treinamento técnico, até pelo meu lado da docência. Então, treinamento técnico é comigo, mas gestão de pessoas, reunião, feedback, não é comigo, é com o Felipe, que é estável. Por outro lado, eu fui cuidar, conhecendo daí as minhas fortalezas, quais eram os meus pontos mais fortes, eu fui cuidar da estratégia de negócio. Olhar mercado, implementação de ferramentas novas, implementação de mercados novos e da estratégia do processo previdenciário. Como aquele processo pode te render além do que você viu. Então, eu estou com um caso. Tá? Você está vendo o que nesse caso? Eu estou vendo isso. Tá, você está vendo o A. Eu, Gisele, estou vendo A, B, C, D. E a gente vai trabalhar em todas as pontas. E é aí que a gente começou a trabalhar dentro do escritório com entrelaçamento de áreas. E aí, Danilo, a gente trabalhando na zona de talento, você surfa. Eu dou risada, eu me divirto, meu dia é leve, mesmo trabalhando muito, mas meu dia é extremamente leve, porque eu tô onde eu gosto. Só que eu sei as minhas dificuldades. E tem dia que eu brinco, né? Dominante é muito assim, né? Tem dia que eu tô da pá virada, eu trabalho em home office. Eu e o computador. Já sei que aquele dia eu não tô para pessoas. Não tô. Só que isso é muito bom. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. É libertador. Claro. Você entender no que você é bom, mas no que você é ruim também. E no que você precisa melhorar. Até para que isso esteja estrategicamente posicionado dentro do teu negócio para o negócio crescer. Então, hoje, por exemplo, abriu vaga. A gente está com vaga aberta no escritório. Abriu vaga de estagiário. Tá. Eu olho e falo, estagiário de quê? Vai ser onde? É estagiário de operacional. Tá, o que ele vai fazer? Operacional, mas é o quê? Controladoria, peças. Não, é operacional, peças. Falei, essa pessoa tem que ser conforme dominante. Conforme para ser preso nos detalhes e dominante para ter velocidade, senão ele empaca teu operacional. Se ele for só conforme, ele empaca. Se ele for conforme dominante, o inverso do meu. Ele olha os detalhes e ele tem velocidade. E agora, ainda na era da inteligência artificial, fica muito mais fácil, porque você analisa o perfil de uma pessoa que muitas vezes vai comandar o teu assistente virtual, mas é sempre olhado para isso. Então, quando eu falo que eu estou na gestão de pessoas isolada, afastada, é essa análise que eu faço. Tá, é vaga do quê? Abrimos vaga para qual cargo? O cargo está desenhado. Então, eu tenho lá o cargo, as competências do cargo. A pessoa que vem tem que vestir aquela roupa do cargo, tem que ter tudo aquilo que eu quero e eu já desenhei. Aí eu olho o currículo, né, junto com quem tá no meu RH que faz a pré-seleção, eu vou olhando. Porque daí eu olho onde a pessoa trabalhou, enfim. E aí eu falo, manda análise. Fez a análise diz que aí vem pra mim. Aí eu olho, não preciso nem olhar o que tá escrito no disco, eu só olho os percentuais. Aí eu olho o percentual e falo, essa tem perfil, essa não tem, pra aquele cargo. Tô falando que a pessoa é boa ou ruim. Não, é pro cargo que eu quero. Cara, é isso, velho. É isso. E a galera não tem noção disso. Contrata no feeling e sofre depois porque não sabe qual é o seu perfil, não sabe qual é o perfil do colaborador e mais, pior, que é o pior, não sabe qual é o perfil da vaga. Contrata, você falou do feeling, eu falo que contrata muitas vezes por amizade. Fulano é meu amigo, então eu vou contratar porque ele é legal, mas peraí. É mais baratinho. Mas legal, você não precisa de ninguém legal dentro do teu negócio, porque o negócio precisa crescer. Então, é muito isso que você falou, lembra por isso. Condução. E também não adianta você olhar para a pessoa, como você muito bem colocou. Você tem que ter o cargo definido. Uhum. E não é a pessoa, eu vou contratar a Maria. Não, tá, você vai contratar a Maria, mas qual é o teu cargo? Ela vai ser minha ajudante. Não existe ajudante. Então, é o quê? Secretária, é auxiliar de escritório, é estagiário, é auxiliar administrativo, auxiliar financeiro. E o auxiliar financeiro faz o quê? O teu auxiliar financeiro pode ser diferente do meu. Exato.
Então, é o teu desenho do teu cargo. Aí a pessoa tem que ter as habilidades que você consegue desenvolver mais para ela dar resultado naquele cargo que ela vai ocupar, desde o alto escalão, vamos colocar desse jeito, até o de base. Cara, e é legal, galera, porque assim, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui é uma visão empresarial da condução de um escritório de advocacia, que os advogados muitas vezes, e é assim com o profissional liberal no nosso país, né? Ele se confunde com o negócio. Sim. E a primeira coisa é mentalidade. Se liga, vira essa chave aqui agora, ó. Você é uma coisa, o escritório é outra coisa. Você, advogado, é uma coisa. Você, na gestão do escritório, é outra. Na gestão, você vai entender necessidade de cargo. Lá a gente faz, por exemplo, um RCC, que é um documento que a gente relaciona todas as informações, faz o job description. Quando a pessoa entra, ela vai passar umas 2 semanas num processo de onboarding. A gente não sai largando a pessoa ali. Sim. Ela passa num processo de onboarding, entende filosofia da empresa, entende quais são os nossos rituais, quais são missão, visão, valores, entende, analisa ali o documento interno que mostra como tudo deve ser feito e comportado, analisa o POP da atividade dela, é treinado, coloca com alguém do lado dela e depois ela inicia a atividade. A chance de dar certo é muito maior, a chance da gente sofrer com uma Muito pessoa menor. errada é muito menor. E isso que você disse, para muita gente pode parecer novo e diferente, porque não tem nada a ver com o direito e nem com a faculdade. Verdade. E nem com a advocacia. E nem é mesmo, né? Não, E nem é gestão. exatamente. Só que o que é o mais interessante, eu sempre falo, se você não coloca um colaborador novo para passar por todo esse procedimento de onboarding que você disse, ela não entende qual é a cultura da sua empresa, ela cria dela. Exato. E aí você tem pessoas diferentes, com culturas diferentes, desalinhadas. Aí quem tá muitas vezes assistindo a gente pode pensar, mas isso é de escritório grande. Não, porque se eu tivesse essa visão quando eu era só eu no escritório de perdões, tudo tinha começado certo, porque eu faria essa visão de balão que você disse, de olhar de cima. Tá, o que eu tenho aqui no meu escritório? Quais setores são obrigatórios? E eu, Gisele, vou ficar onde? Ah, no início eu faço tudo. Concordo, porque você está no início. Só que o primeiro fôlego que você tem para iniciar a contratação, isso que você disse da separação do advogado para o escritório é extremamente importante, porque o faturamento não é teu, é do escritório. Então o dinheiro que entra no início é contratação para fazer a empresa crescer. Não é para você comprar roupa, trocar de carro. Não, é contratação. Aí você olha de fora e você fala, tá, só que eu tenho habilidade para isso. Então esse setor não vai sair da minha mão. Então a primeira contratação que eu faço não é para alguém te ajudar, muito menos no que você é bom. É para te ajudar, talvez, nessa linguagem, no que você não é bom. No primeiro departamento do escritório, que é o pior, porque você não tem habilidade. Então não é assim, eu preciso contratar o estagiário para me ajudar. Não, peraí. Você dominante, vamos imaginar, você é dominante. Você é dominante, você toca operacional no início. O que você não tem habilidade? Habilidade zero. A minha habilidade zero é financeiro, então você não vai contratar o estagiário. Porque se você é dominante, você tem a velocidade que precisa no início. Você vai contratar alguém para cuidar do teu financeiro que você não tem habilidade. Senão você vai truncar ali. E aí chega final de semana, advogado iniciante, Danilo, imagina esse cenário. Chega final da semana, você não tem planilha de entrada e saída. Chega no final do mês, você não fez faturamento do mês. Você não fez faturamento, você não fez saída, você não analisou lucro. Por quê? Porque você não gosta daquilo, você não tem habilidade. Você está trabalhando, só que você não tem noção do teu resultado. Então, a visão é essa. As primeiras pessoas que chegam é para tampar o buraco da habilidade que você não tem. Que aí o que você tem habilidade não vai ficar na sua mão o resto da vida. A gente estava falando, eu estou na estratégia de processo do meu escritório, mas eu não peticiono mais. Muito tempo. Tem coisas que tá na minha mão, mas o grosso do escritório não. Mas eu tô ali porque é a minha habilidade. Se você tá no início, você tem habilidade para peça, fica. Não contrata estagiário para isso. Contrata alguém que vai te ajudar a dar o fôlego naquilo que tá lá esquecido, porque você não tem habilidade. Cara, que altíssimo nível essa conversa, hein? É para você assistir. Gisele tá dando aula, gente. Ela tá dando aula. Vocês estão pegando a visão? Cara, sensacional. O advogado que tá começando, ele também tem uma outra questão extremamente interessante que a gente vai romper hoje. A gente vai virar a chave dele hoje de novo aqui também, em mais um aspecto fantástico que é crença limitante. Eu não posso contratar ninguém, o cliente só quer falar comigo, e aí mais um monte de crença. Por exemplo, outro dia eu estava dando uma palestra na OAB, né, explicando para o pessoal, né, advogados, já dono de escritório, eu falei, imagina você pagar R$10 mil para um gerente do seu escritório
para ele comprar papel higiênico, para ele abrir e fechar o escritório, para ele fazer protocolo de petição, para ele... Cara, vale a pena pagar 10 mil reais para uma pessoa fazer isso? Aí todo mundo, não vale. Pô, então você é essa pessoa, né? O advogado sozinho, o escritório paga ele é o gerentão. E é o que você falou, o faturamento do escritório não é seu, mas ele pega todo o dinheiro do escritório, ou seja, o escritório está pagando ele para fazer atividades muito simples. E se ele delegar tudo isso, sobra um absurdo de tempo para ele, para realmente focar no que importa. Essas crenças limitantes de não consigo financeiramente, ninguém é tão bom igual a mim, o cliente só acredita em mim, o cliente só quer falar comigo. Você passou por isso? Como você venceu isso? Como você enxerga tudo isso hoje? Passei, porque eu acredito que todo advogado passa. Primeiro, porque a faculdade ela te prepara para duas situações. Ou ela te prepara para ser servidor. Você faz faculdade de Direito, você sai pensando o quê? Vou fazer concurso porque eu tenho estabilidade, que nem tem mais, né? Enfim, mas é para isso. Ou para advogar, tá? Eu vou advogar onde? Primeira coisa que você pensa, ou eu entro em um escritório que já está consolidado, ou eu vou criar o meu negócio, vou ser o meu, ter o meu escritório. Só que se você vai para o ramo do teu escritório, não vai trabalhar no escritório de outra pessoa. Na tua cabeça de quem acabou de se formar, você tem que fazer tudo ali. Por quê? Porque eu sou advogada de escritório, é meu. Então, eu atendo o cliente, eu peticiono, eu cuido de tudo. E isso, literalmente, é uma crença limitante no sentido de... Primeira coisa que o advogado tem que pensar, até falei pra você nos bastidores que eu aprendi isso com um amigo meu, que a hora do dono é a hora mais cara do escritório. Então, ele não pode gastar essa hora tirando xerox. Hoje a gente nem faz mais isso, né? Digitalizando. Ele não pode. Ah, mas é rapidinho. Soma a quantidade de tempo por dia que você gasta digitalizando o documento. O cliente manda foto no WhatsApp, você tem que transformar em PDF. Aí o cliente manda foto tudo torto. E você gasta 10 minutos falando pro cliente como que ele tem que tirar foto. Quem que tá fazendo isso? O advogado. De 10 em 10 minutos, chega no final do dia, foram 5 horas. Brincando. Você trabalhou. Você não pode falar que você não trabalhou. Só que você trabalhou numa coisa dentro do teu escritório que não te traz resultado. Aquilo é tarefa mecânica. Contrata alguém para fazer primeiro as tarefas mecânicas. E depois você vai desapegando do resto. Despersonalizar o escritório do advogado. Lá em Bom Jesus dos Perdões, Danilo, eu tenho muita dificuldade com isso até hoje. Porque foi onde eu comecei. É uma cidade onde minha mãe e meu pai residem. O meu sobrenome lá é muito forte. Então, todo mundo vai no meu escritório querendo falar com a Gisele. Tem casos que eu ainda atendo com o maior prazer do mundo. Às vezes minha mãe me liga, fala, ó, fulana vai aí. Ah, não pode vir, mãe, ela toma café comigo. Mas determinados casos que a pessoa não me conhece por essa situação, não passa mais comigo. É dentro do meu escritório, claro, mas não é comigo. Porque se você fica preso... A seguinte frase, eu acho que eu entendo qual que é o maior problema. Ninguém faz como eu. Se você fica preso a isso, e de fato ninguém faz igual a você, mas pode fazer melhor. Igual ninguém vai fazer, ou é pior ou é melhor. Se você fica preso a isso, você não tem crescimento. Você precisa delegar e inicialmente, pensando para o advogado que está começando, que quer contratar, você tem que começar principalmente pelo que não vai tirar tempo da sua hora. Então, eu não tenho tempo, financeiramente falando, para ficar digitalizando documento. Eu não tenho tempo para ficar tirando senha no meu INSS, para ficar baixando o CNIS do sistema. Não é porque você está trabalhando em outra coisa, é porque o teu tempo está focado muitas vezes na estratégia daquele cliente. E é meia hora que você perde ali, que de meia e meia no final do dia. Você tira muito mais resultado. Eu sou 100% hora, Danilo. Então, a minha agenda, ela é programada em hora. E executor ainda mais. A gente faz mentoria de gestão de escritório, eu falo pro meu mentorando, me dá tua agenda. Ah, eu não tenho agenda. Como não? Vamos fazer tua agenda. Ah, daí vem, né? Sempre assim, é que eu quero tanto ter um segundo escritório. Vamos trabalhar para ter isso, deixa eu ver tua agenda. Aí ele me mostra a agenda. Bom, para você trabalhar para um novo negócio, pelo menos por semana, você tem que tirar umas 3 horas. Vai tirar de onde? Eu não tenho de onde tirar. Então você vai tirar do teu sono, da tua família, porque o dia tem 24 horas. Olha a tua agenda. Você está gastando 3 horas em revisão de peça simples, pelo amor de Deus. Revisando o quê? Petição de juntada? Tira essas 3 horas e coloca as 3 horas do teu novo negócio. Então é por aí. Você digitaliza documento? Digitaliza. Quanto tempo você gasta? Não sei. Cronometra. Pronto. Estou gastando 2 horas no dia
digitalizando documento. O cliente manda foto, transforma, 10 mil vezes tem que mandar. Você tem as 3 horas que você precisa para focar no teu novo negócio. É o que a gente tá falando, lei de Pareto. Cara, se as pessoas não têm consciência do seu tempo, ela não consegue fazer a gestão. Tempo é nosso ativo mais precioso, não tem nada que vale mais que o nosso tempo. Quando eu dou mentoria também, dentro dessa questão de o cliente só quer falar comigo, né? E alguns advogados têm essa questão. O que o meu escritório faz? Hoje eu sou a cara da Advocacia Schettini, então eu faço conteúdo, TikTok, a galera me vê, Instagram, YouTube. Eu sou a cara da Advocacia Schettini em estratégia de marketing. Há um posicionamento de autoridade dentro de mim. Então eu apareço na televisão, rádio, e o pessoal fala, eu quero falar com ele. Imagina como seria desafiador isso no meu escritório também, todo mundo querer falar com o Danilo. Pois é. 6 unidades diferentes, em lugar, não dá para eu estar em todos os lugares. Qual que é a estratégia que a gente trabalha para o cliente? E aí pode ser interessante para você que está em casa, hein? Eu faço isso em mentoria para a galera. O que você pode fazer? Pede para sua, por exemplo, você precisa ter uma secretária, né? Alguém que faz esse atendimento inicial, o SDR, dentro de uma estratégia comercial. E aí você vai falar o seguinte, o que você faz? Qual que é o seu problema? Entendi, legal, é isso? O que mais que acontece? Legal, entendeu? Olha, eu queria falar com o Danilo. Não, fica tranquilo, olha, tem um advogado aqui que é especialista nesse tipo de situação. Já ajudou bastante gente e é uma das melhores pessoas. Deixa eu verificar se eu tenho agenda com ela para a semana que vem, que a agenda dela é cheia, para a próxima semana que a agenda é cheia. Então, ela já empodera, a gente chama de passar a bola para esse advogado. Então, assim, o cliente ele quer falar comigo porque ele está me vendo. Mas se o meu SDR, se a minha recepção, se a pessoa que recebe esse cliente empodera a outra pessoa, fala, ó, tem aqui também a doutora Gisele, que ela é incrível, uma das melhores pessoas nesse tipo de problema. Para isso eu preciso ouvir qual é o problema. O cliente conecta muito com isso. Ele vai falar, cara, eu quero conversar com a Gisele. Pode ser com a Gisele. O grande problema é, não, o Danilo não pode atender. Tem só a Gisele, quer falar com ela? É isso mesmo. Aí não dá. Quem é? Quem é Gisele? Eu vi o Danilo no TikTok, é o doutor Danilo que eu quero. É isso mesmo. Empodera a pessoa que vai, é um dos melhores advogados que eu conheço. Aí você pergunta pra recepção, cara, quantos advogados você conhece? Não, conheço poucos. Então, esse é um dos melhores que você conhece, não é mentira. Entende? Cara, é uma das melhores pessoas que você conhece. Dá confiança pro cliente. O cliente vai feliz, vai conversar. E nos meus escritórios funcionam assim. Eu não atendo mais. E eu escolho cada uma das minhas pessoas, dos meus advogados, e são os melhores, cara, porque senão eu não contrataria. Sim. Senão eu não contrataria, entende? Então eu consigo me livrar dessas atividades e ter mais tranquilidade. Então pra galera que tá em casa é uma opção. Você falou isso, Danilo, desculpa te interromper. Essa semana eu dei aula para uma amiga minha, num curso dela, e foi de gestão estratégica. Aí você falou isso de confiança. Uma das frases que eu coloquei no material foi exatamente essa. Você tem que parar de entender que você vende peça. Você não vende peça, você vende confiança. E todo mundo que trabalha para você tem que vender a mesma confiança que você vende, desde a recepcionista, estagiária. Todo mundo tem que passar confiança. Ninguém pode falar na frente do cliente, não sei, não é comigo. Qual que é o seu problema? Só um minutinho que eu vou resolver o seu problema. Não sei, todo mundo sabe. Talvez não seja com ela, ela vai passar para a pessoa responsável. Mas sempre é confiança, a palavra da ordem. Fundamental. A gente, caramba, vai passando rápido aqui. Eu quero ainda extrair de você para levar, porque a gente também tem advogados que estão num outro nível. Eu tenho aqui, desde advogados que estão começando, e eu tento ajudar muito, que talvez são, não sei se os que mais precisam, mas também a gente tem advogados que faturam milhões, que também acompanham o podcast. Pra gente também levar para essa galera alguns insights, algumas ideias. Você já está com um nível de gestão e uma visão muito lá na frente. O que você tem olhado? O que você está olhando hoje, que você está implementando no seu escritório, que você entende que nos próximos 2 anos vai te dar muita performance? Você fala de internamente, né? Ou de mercado. Do que você quiser, seja de mercado, aquilo que você entende, cara, isso aqui é ouro pra galera, seja de mercado, seja internamente, aquilo que você tá olhando hoje, tá falando, cara, isso aqui pra mim é o que eu tô focando. Se a gente for falar de mercado, a primeira dica que eu dou, seu cliente tem que entrar no teu escritório e ficar lá. Então, hoje eu não vejo mais a possibilidade de você falar, não faço isso. Você não faz, mas você tem alguém que faça. Então, quando a gente fala de mercado, é isso que eu vejo. Por quê? Porque o cliente dentro do teu escritório, de forma integral, ele não sai mais, Danilo. Não é igual quando você faz uma aposentadoria, que você entrega a aposentadoria pro cliente, tchau. Só o próximo, que ele talvez te indique, por exemplo. Não, ele vem com tudo que ele tem. Então, ele vem com a trabalhista, que não é você que faz, mas você tem quem faça. Ele vem com um problema bancário, ele vem com N problemas. Então, ele fica ali com você todo o tempo da vida dele, igual médico de família. Essa é a primeira questão que eu vejo. Quando o assunto é mercado, considerando que a gente vende confiança,
Você não consegue, você não pode abrir margem para uma pessoa que faz o que você não faz, passar mais confiança que você e levar seu cliente embora. Então, ele tem que chegar, se sentir com a confiança ali, e ali ele fica. Então, olha, eu não faço essa demanda, não é com a doutora Gisele nem com o doutor Felipe, mas nós temos um advogado que vai te atender nessa demanda. E aí entra a questão das parcerias estratégicas. Não estou falando de um seletista dentro do escritório. Muitas vezes é uma área que você nem tem interesse. Só que você faz a prospecção do cliente e delega a parte técnica, mas o cliente está dentro do seu escritório. Então, esse é o primeiro ponto falando de mercado. Antigamente não era assim. Antigamente você falava, olha, isso não é comigo. Ah, mas se tem alguém para indicar, não tenho, ou tenho, enfim. Não, hoje é dentro do escritório, fica tudo lá. Quando a gente fala de interno, o que eu vejo? Uma mudança aí que começou, não vou dizer singelamente, começou com tudo em meados de 22, talvez, mas no início não se via tanta aplicabilidade dentro da advocacia. Hoje se já vem, que é a utilização da inteligência artificial. Eu comecei a estudar inteligência artificial profundamente o ano passado, no começo do ano passado. E aí nós começamos a implementar dentro do operacional do escritório. Comercial tem, não vou dizer que não, a gente trabalha com atendimento automatizado, como basicamente todo mundo conhece, CRM, vamos colocar desse jeito. Mas no operacional, para diminuir o quê? 2 pontos. Primeiro, contratação de pessoas no setor operacional. Segundo, velocidade. Então, aumentar a velocidade e diminuir contratação. Automaticamente, como eu diminuo contratação para determinados cargos que não faz mais sentido, você diminui o quê? Folha de pagamento. Quando você aumenta volume, e volume significa protocolo, para quem é advogado vai entender eu falando desse jeito, você aumenta o quê? Faturamento. E aí a gente começou a aplicar a inteligência artificial no operacional. Como? Assistentes que antes ou eram seletistas ou eram estagiários, hoje virtuais, que não te custa não ser uma mensalidade do programa, altamente treinados, então não estou falando de uma conversa com o ChatGPT, por exemplo, não. A gente não usa o ChatGPT que nem você usa o Google, não. São assistentes, cada um que faz uma determinada demanda. E quem está na frente do computador comanda o robô, ou eu não gosto de chamar de robô, eu chamo de assistente. Comanda o assistente, só que você tem o quê? Escala. Volume. Então você tem, por exemplo, 10 assistentes trabalhando junto, em casos diferentes. E aí você só fica com o trabalho, quem está comandando, de correção, que é o que a gente já tinha dentro do escritório. Um estagiário faz um determinado trabalho, você não libera sem correção por alguém. A questão é que a correção fica pelo humano, mas quem faz o trabalho é o robô. A questão de velocidade, de protocolo, de peça, de cumprimento de prazo, aumentou consideravelmente, na escala de 60% a 70%. Cara, isso é fantástico. E eu tinha a vaga aberta, que eu segurei, falei, agora não é hora de contratar. Ah, mas por quê? Porque não precisa. Porque o que a pessoa ia fazer, vai ter um robô que vai fazer. Só preciso de alguém para comandar o robô. Mas aí o comando e a correção, uma pessoa que você já tem, consegue fazer isso. E aí a gente só veio melhorando, e entendendo onde funciona e onde não funciona. O que, de fato, você precisa de alguém, o que você não precisa. Você falou de procedimento operacional padrão, de POP. No do escritório hoje, todos os POPs são revisados quinzenalmente por um assistente virtual. Caraca, velho. Quinzenalmente, porque muda tudo, muito rápido. Então, a gente coloca para rodar a revisão. E eu tenho um assistente que só faz isso. E olha que louco, né? A gente falava nos bastidores que a grande dor do empresário, você falou, pô, até trabalha 45, 50 pessoas aí na sua empresa, tá louco, cara. E o grande barato desse novo momento é que você realmente consegue ter uma operação enxuta. Então, eu tenho, se você for parar para pensar em assistentes em geral, eu tenho muito mais de 50 hoje. Olha aí. Só que parte deles não são remunerados. Atual. E a gente estava falando lá nos bastidores da questão, falamos aqui também da inteligência emocional. Hoje eu tenho um assistente virtual que fala comigo, que é o meu eu do futuro falando comigo de hoje. Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Caraca. Eu converso com ele todo dia, eu nem pago mais. Falar que você faz fisioterapia, faz terapia. Eu tenho um coach que foi treinado por mim, porque eu tenho formação em coach, então eu criei. E eu criei, no futuro,
com o que eu quero, com a visão de futuro que eu tenho, da Gisele com 55 anos, e conversa comigo hoje. E detalhe, Fantástico. com base no meu perfil. Então, ele fala, ela fala comigo da forma que eu gosto de ouvir, porque ela sabe que eu sou dominante conforme. Tem que ser objetivo. E todos os meus Fica me enrolando, não. É Não, e objetivo. todos os meus assistentes virtuais, todos eles têm perfil, Danilo. Todos eles. Direcionado para o que é. Se for do comercial, ele é influente. Se for do operacional, ele é conforme. Conforme dominante, porque eu quero velocidade. E também não vem com um negócio tudo cheio de detalhe, não, que tem que ser rápido, porque ninguém lê. Então, tudo criado com perfil. E eu falo que quem não tá dentro desse mundo acha tudo muito louco, porque eu também achava. Até que você começa a perceber que dá muito certo. Claro que não é solto, é igual funcionário. Você não larga funcionário. Você coordena funcionário. É igualzinho, mesma coisa. Só que a velocidade do trabalho... Eu estava ontem com reunião com um gestor de tráfego meu. A gente estava vendo aquela parte da programação que a gente conversou lá, que é a mesma empresa. Eu criei para ele em, 2 segundos o que eu estava falando. Eu falei, vou te mostrar o que eu faço, o que eu preciso. Aí eu dei o comando, veio. Ele falou, então eu já entendi. Só que em 2 segundos. Se fosse fazer nos bastidores normais, demoraria 15 minutos. Não era nada muito complexo também, mas 15 minutos. Só que você diminui de 15 minutos para menos de 1 minuto. A operação sobe. Caraca, de resultado. velho. Você pegou aqui de brinde, eu pedi um ouro e ela me deu um mercadológico, né? Então, mercadológico retomando, experiência do cliente, né? Foca na experiência do cliente e no LTV, Lifetime Value. O cliente, a recorrência, a recompra, né? Então, isso é importante. Já adquiriu o cliente, ele já é seu. Ele precisa recomprar de você. E o outro ponto é da performance e escalabilidade para o seu escritório, utilizando muito inteligência artificial e tornando principalmente atividades simples, repetitivas, de maneira estruturada e completamente escaláveis. A gente começou, Danilo, mensurando quanto tempo eu gastava para protocolar 10 iniciais, por exemplo, revisadas, né? Iniciais judiciais. Quanto tempo? E aí a gente transportou isso para a inteligência artificial, para primeiro mensurar a qualidade de tempo. E se você gasta 5 horas para 10 iniciais, falando de inicial complexa, não inicial simples. Você gastava 10 horas para fazer isso, você reduziu pelo menos 50%. E aí você buscou uma empresa, um programador hoje que te auxilia e é um braço seu? Esse é um projeto de 2026. O que aconteceu em 2024 e 2025? Primeiro eu fui estudar inteligência artificial. Legal. E eu não fui estudar dentro do mercado do direito, porque não tinha. Primeiro começava por aí. Então, eu fui estudar em quem já estava aplicando a inteligência artificial nas empresas. E geralmente se aplicava na operação. Aí eu fui entender como que você criava a inteligência artificial eficaz. Foi aí que eu caí nos assistentes virtuais. E aí eu entendi que o segredo dos assistentes virtuais está em como você treina ele, que é o que a gente chama da criação do prompt. Dos prompts que são de operacional, começou comigo criando, porque eu queria entender onde estavam os erros. Então eu comecei, mas por exemplo, financeiro não sou eu que crio, o comercial não sou eu que crio. Quando a gente fala de estratégia de processo, ainda sou eu que tô. Só que a diferença é que hoje eu não tô mais treinando um humano, eu tô treinando uma máquina. Então a gente tá falando lá fora de mercado, falando de PCD. Hoje eu tenho uma assistente virtual que ela faz a análise do IFIBRA para mim e me dá qual atividade eu tenho que mexer. Eu demorava muito para fazer isso antes. Eu, Gisele, demorava, vamos botar aí, 1 hora para analisar um IFIBRA e entender qual atividade eu tenho que mexer. Hoje eu tenho um resumo em planilha, em 2 minutos. Eu só reviso se é visão monocular. Faz todo sentido mexer nessa atividade e ela me dá o fundamento. Você vai mexer nessa por conta disso. E mais, ela me dá a pergunta e a resposta. Você vai perguntar isso pro cliente, ele vai te responder isso. Caraca, sensacional. Análise de processo. O advogado fala, nossa, eu gasto muito tempo analisando o processo. O processo veio indeferido, eu tenho que analisar para judicializar. Tá. A análise de processo, hoje a gente usa uma outra inteligência artificial que eu faço nesse formato aqui, ó, formato podcast. Aí muitas vezes eu tô fazendo outra coisa e tô ouvindo. Tô ouvindo o quê? O processo. Pra eu entender onde tá o erro, o que deu errado, pra poder muitas vezes delegar. O que é de minha competência, eu analiso o processo, delego. Falo, a estratégia é essa, vai fazer assim, vai fazer assado. Ou alguém fez, só passa pela minha supervisão, em casos que estão sobre minha coordenação, né, que não são todos. Top demais. Eu quero que você coloque aqui, parabéns, como faz isso? Perguntem aqui. A gente vai chegando já, poxa vida, né? Aqui é aquele programa que agora, se fosse o Jô Soares, teria... E Danilo, sabe o que é mais engraçado disso tudo?
eu caí de paraquedas nisso no sentido de, eu fui num evento que um palestrante estava falando de inteligência artificial, não era evento de advocacia. Aí ele foi falar de inteligência artificial, isso já tem uns anos. Aí eu tava prestando atenção e falei, nossa, acho que dá pra colocar isso dentro do direito. Aí meu marido olhou pra mim e falou, você tá louca? Tô falando lá atrás, não é agora, logo quando o chat lançou. Imagina, Gisele, não dá certo. Eu falei, vou estudar isso mesmo. Só que foi insight que eu ouvi. Falei, daí eu comecei a fazer comigo, com essas questões pessoais. E aí veio e caminhou. E é muito louco, né? Porque assim, você tá buscando esses insights, né? A gente ainda falava, né? Às vezes é por um insight. Sim. Cara, é um insight. A galera É o que muda a tua vida. tá preso no operacional, sequer consegue ouvir o que tá acontecendo. Por isso que é importante esse voo panorâmico, né? Pra você realmente... Você tem que estar muito atento aos insights, porque é um insight que muda a sua vida. É de um insight... É teoria de Pareto. Um não é sobre estudar muito. Não. É uma coisinha. Que você assistiu, de um podcast que você ouviu, que sai... Que você ouviu alguma coisa que você fala, é isso. Isso pra mim, vira a chave e se torna, às vezes, um negócio da sua vida. Eu vou pedir pra você mentorar uma amiga minha. Bem rapidinho, tá? Ela trabalhava num escritório até 2011. E aí, em 2011, ela sai. E ela vai montar o seu primeiro escritório em Bom Jesus. Eu queria que você mentorasse a Gisele lá do início, porque muitos advogados estão começando, né? O que você cochicharia no seu ouvido? O que você diria para você, talvez, para fazer o objetivo desse projeto, que é acelerar a curva de aprendizado, pessoal? A gente precisa, são os nossos erros que nos calejam, né? Mas o que você evitaria? O que você diria para você que talvez o advogado de casa pode se conectar? Primeira coisa, não tenha medo. Que os advogados têm, né? Uhum. Não tenha medo. Medo do quê? De contratação, de concorrência e do mercado. Primeiro que você tem o seu diferencial, ninguém é igual a ninguém. E tem mercado para todo mundo. E de fato tem. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Vai ter cliente meu que não se conecta comigo e se conecta com a doutora Joana, que tem o escritório em frente ao meu. Então a primeira coisa, não tenha medo. Ninguém tira de você o que é seu. O que é seu é seu. Só que nunca deixe de estudar. Eu acho que de tudo que tem que ser falado, é isso. Nunca deixe, não desanime. Você é extremamente estudiosa, né? De tudo, extremamente. A minha vida ela é voltada para o estudo. Eu até falo isso, porque me acompanha no Instagram sabe, eu estudo 7 dias na semana. Não necessariamente previdenciário, óbvio. Sim, tudo. Mas tudo. É uma leitura diferente, eu vejo alguma coisa que alguém tá falando, vou buscar. Você gasta o seu tempo alimentando a sua mente. Eu não perco tempo com que não me traz resultado, Danilo, não perco. Isso é uma visão, talvez seja de dominante. Resultado. Eu não perco meu tempo com que não me traz resultado. Na vida, não só na profissão. Não perco tempo. Ai, não sei o quê. Por exemplo, eu sou totalmente alheia ao que está acontecendo que não me acresce. Eu vou na minha mãe, às vezes, coitada, quando ela tem um pouco mais de paciência. Porque ela vai contando as fofocas da cidade. Aí eu tô ouvindo e pensando, o que isso me agrega? Meu Deus, mas eu tô deixando ela falar. E internamente eu já tô pensando, o que eu vou fazer? Tem que fazer tal coisa? Ah, é verdade, mãe. E eu pensei, eu não perco tempo em que não me traz resultado. Essa é uma das coisas que eu também falaria. Lá eu não tinha essa visão. Então, Gisele, não perca tempo em que não traz resultado pra sua vida. Silencie o mundo. Foca no que te traz resultado. E não desanima, porque, Danilo, você sabe isso muito melhor do que eu. A vida ela não é feita só de altos. É altos e baixos. E sempre vai ter alguma coisa que vai te tirar do foco. Não tô falando necessariamente de trabalho. Às vezes teu trabalho tá indo muito bem. É uma doença na família. O que você tem que estar preparado é que a vida do empreendedor, principalmente o empreendedor do direito, ela é uma montanha-russa. Se você tá lá embaixo, você tem que saber que tem uma mola ali, que se você pisar na mola, você sobe. Ali é a hora da resiliência. Só que se você estiver lá em cima, no momento que você tá surfando a onda, você tem que se preparar que você vai cair. Não existe linha reta na nossa vida. E eu não tô falando de trabalho. Em 2021, a gente estava surfando uma onda muito boa no trabalho. Muito boa, vivendo bem, pessoalmente bem. Meu marido ficou doente, ele teve um AVC. Eu me vi literalmente, Danilo, lá de cima despencando. Porque você perde o chão. Por isso que eu falo, se prepara. Se você tá embaixo, eu tô embaixo, nada acontece comigo. Primeira coisa, odeio vitimismo. Então não se faça de vítima. Eu tô no fundo do poço, nada acontece, não consigo contratar, não entra dinheiro, não tenho cliente. Tá, o que você vai fazer com isso, meu filho? Vai estudar.
Ó, a mola tá esperando você pisar pra subir. Só que se você tá lá em cima, se prepara. Porque você tem que estar preparado, porque as coisas acontecem. E aí você tem que estar preparado pra quê? Pra não perder o chão, porque a hora que você cai, a mola tá lá te esperando. Você subir de novo. Top demais. Se não me engano, isso é bíblico, inclusive. Acho que é a história de José do Egito, salvo engano, Essa é a minha missão de vida. que tem 7 anos ali de fartura e 7 anos de dificuldade, de deserto. E também tem uma lei hermética que vai falar do pêndulo, né? Então, cara, às vezes tá bom, mas também fica ruim. Então se Você prepara. tá de olho. Se tá muito bom, é só você se preparar. Mas, não, alguma coisa vai acontecer, porque você precisa da lição. Por quê? Porque senão você acha que tá tudo perfeito, você tá lindo, maravilhoso. Então, você precisa, às vezes a lição vem até pra melhorar alguma coisa. Sabe? Por exemplo, meu marido ficou doente, enfim, passamos por momentos de deserto. E foi principalmente depois que ele se recuperou que ele veio trabalhar comigo, ele veio ter esse olhar estratégico para gestão de pessoas e que a gente caminhou juntos no autoconhecimento, no PNL, tudo isso, que fez tudo crescer, fez a nossa empresa de consultoria nascer, consultoria para advogados. Então, tudo tem um porquê. Eu só falo, se prepara para o bom e para o ruim também, porque vai acontecer. Top demais, top demais. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais para o nosso público, mas primeiro quero te agradecer muito. Primeiro, por ser realmente uma inspiração para as mulheres e para os advogados previdenciaristas. Cara, você realmente é uma inspiração. Conversando com você nos bastidores e aqui, eu tô maravilhado, um papo incrível, incrível mesmo, muito bom. A gente nunca conseguiu, acho que ter um papo legal assim, e foi muito, muito bom mesmo. Te agradeço por vir aqui no Prevcast e tornar esse episódio riquíssimo de conhecimento, episódio que eu guardo no meu coração. E, poxa vida, obrigado mesmo. Fica à vontade para fazer suas considerações com o nosso público, Gisele. Eu que agradeço, Danilo, muito, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me trazer aqui para essa troca entre amigos e por poder compartilhar um pouquinho com quem está assistindo a gente de coisas que eu não conto para quem não me conhece. Então, eu sempre falo isso, eu tenho questão do foco, né? Eu tenho um trabalho muito direcionado nas redes sociais, de acordo com que eu estou ali fazendo alguma coisa. E esse lado, eu quase não falo. Eu me orgulho muito dele, então eu fiquei extremamente feliz por você me deixar falar um pouquinho de quem eu fui e de quem eu sou. Até hoje te contei a história da placa, né? Então eu falo que quem eu sou hoje é muito reflexo de quem eu fui e eu nunca esqueço da onde eu saí, das raízes que eu tenho. E se eu puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, eu acho que seria exatamente essa. Não, você me falou do seu começo, de como você começou, então, independentemente de onde você queira chegar, ou se você já chegou, não esqueça as suas origens. Não esqueça de onde você saiu. Por 2 motivos, Danilo. Primeiro, porque é aquilo que te faz entender onde você chegou, porque é a força que você tirou de lá. E mais, nessa era de tudo muito fácil, tudo muito volúvel, de você não perder a sua essência de quem você é, do meio que você veio, da sua família ou do seu meio social. Então, não esqueça isso. Hoje, a gente falou aqui muito de números, de resultados, porque nós somos empreendedores, mas a vida não é isso. A vida é a sua capacidade de vencer as adversidades, mas nunca esquecendo da onde você saiu. Isso vai te fazer chegar aonde você quiser. E eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Top demais, virei fã e vou estar nos bastidores lá, na plateia, assistindo esse seu crescimento que é ainda mais exponencial e aplaudindo. Parabéns. E a nós, que Deus nos ouça e todo mundo também. Quero agradecer você de casa que esteve com a gente aí, comenta como é que foi o Prevcast para você e certeza que você vai colocar um uau aqui, né? Certeza, uau! Que episódio! Obrigado você de casa, obrigado a galera que esteve com a gente aqui, até uma próxima. Tamo junto!